Graça e paz, queridos, tudo bom? Mais uma noite de estudo bíblico, de princípios básicos da fé cristã. Eu acredito que esses estudos estão ajudando você a se aprofundar mais na palavra, a conhecer mais as doutrinas que nos estabelece a fé, Então, todas as quintas, agora novo dia, Todas as quintas nós estamos juntos estudando a palavra de Deus. Estivemos falando na semana passada sobre o pecado e glória a Deus, terminamos falando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje nós vamos começar a falar desse dono do sangue, que é Jesus. Vamos falar sobre a pessoa de Jesus. E se você tem alguma pergunta, se você tem uma dúvida, se você quer saber, talvez dentro dos estudos que eu estou dando, eu não alcanço aquilo que você quer saber, você faz uma pergunta. Eu estou logo passando a você aqui porque você faz a pergunta agora para a gente ganhar tempo. Nos próximos programas eu respondo a sua pergunta, tá certo? Então o tema de hoje que estamos conversando é sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Por que o nome é Jesus? Quais são os ofícios de Jesus? A obra de Jesus Cristo na cruz. Então, claro que é um assunto que a gente não pode se aprofundar com tanto tempo por conta do resumo, não é apenas uma live de 1 hora, a gente é resumido, mas pode fazer a pergunta aí, aproveita para quando quiser fazer a pergunta, mas antes, faz um like aí, dá um like aí, faz um comentário, inscreve-se no canal e a gente precisa alcançar mais vidas através desse canal, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós e vamos estudar sobre a pessoa de Jesus, a pessoa que nos salvou, que nos amou, que morreu na cruz do Calvário. Eu preciso conhecer, Quando a gente vai para um médico, a gente precisa conhecer o médico. Quando a gente vai estudar no professor, a gente precisa conhecer o professor. Quando a gente vai, até a pessoa, a moça que quer namorar com o rapaz que quer conversar, então precisa se conhecer para começar um relacionamento. E Jesus não é diferente. Vamos conhecer Jesus e muito mais profundo que a gente conhece. Mas vamos orar pedindo a esse poderoso Espírito Santo que nos ajude. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nessa noite para a gente poder estudar a Tua Palavra, o que nós vamos falar aqui, que o Senhor nos edifique, nos oriente, nos ensine, que traga sobre nós a Tua revelação, Teu Espírito, para que nesse estudo a gente possa revelar a pessoa de Jesus Cristo. Nos ajuda em tudo, abençoamos a todos que estão nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo e também aqueles que estão trabalhando conosco aqui na técnica e todos nós que estamos participando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, eu gosto muito do texto do capítulo 16 de Mateus, quando Jesus Cristo, e eu gosto dele, se eu gostava desse texto, eu fiquei gostando mais desde o ano passado, porque eu tive o privilégio de, na ida para Israel, eu fui escalado para pregar, porque cada parte profética que aquela viagem a gente parava, alguém dos pastores que foram era escalado para trazer uma palavra naquele ponto sobre aquele assunto. E eu fui escalado, olha, eu gosto tanto desse texto, eu fui escalado para pregar nesse lugar onde Jesus Cristo disse o que eu vou falar agora em Mateus 16, que diz assim: quando Jesus levou os discípulos, tirou os discípulos de Jerusalém e colocou ali no pé do Monte Hermon, nas bandas de Cesareia de Filipe, e ali na nascente do Rio Jordão, eu tive o privilégio de ver a nascente do Rio Jordão, e ali no pé do Monte Hermon, onde é uma área muito de pedras, de rochas, e ali eu fui escalado para pregar sobre esse texto, onde Jesus Cristo disse ali, Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou assim, no capítulo 16 de Mateus, o que estão dizendo a respeito de Jesus? Aí os seus discípulos disseram, uns estão chamando o Senhor de Elias, outros chamam o Senhor de Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é falso profeta. Aí ele parou, olhou para os seus discípulos e disse, e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E ninguém disse nada. E no capítulo 16, versículo 16 de Mateus, Pedro, hoje eu estou trocando os nomes, Pedro responde dizendo, Senhor, é o Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa palavra nos faz agora começar esse programa de hoje, para falar sobre
A natureza de Cristo. Precisamos conhecer sobre a natureza de Cristo. Quem é Cristo? Na verdade, eu vou citar alguns versículos aqui, mas o importante é que a gente venha entender sobre Cristo, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente chama Jesus de Filho de Deus. Aquela pergunta foi: quem és? Quem que vocês acham? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas antes ele diz assim: não te alegres, Pedro, porque você não respondeu, não é porque você sabe, não. Foi o Espírito Santo, foi Deus que te revelou. Porque ninguém conhece a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, se não for por uma revelação do Espírito Santo. Primeiro ponto que eu quero dizer a você: ninguém consegue conhecer Deus, conhecer Jesus por si só. Se você conheceu Jesus, saiba que alguém chamado Espírito Santo lhe revelou Jesus. A função do Espírito Santo é revelar Jesus aos homens, é trazer um conhecimento acima do seu conhecimento, acima da sua naturalidade. Então, se você hoje segue Jesus, se você hoje ama Jesus, se você hoje obedece Jesus, não é por sua força nem por seus esforços, é por conta do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? Mas aí vem a pergunta: quem é Jesus? A natureza de Jesus. Primeiro, ele é chamado de Filho de Deus. E quando se fala Filho de Deus, fala da sua divindade. Por ser Filho de Deus, Jesus também é Deus. Então, há um texto que diz em Jó, no capítulo 2, versículo 1, que dá uma conotação interessante no Velho Testamento, né? Jó, capítulo 2, versículo 1, e traz esse entendimento sobre essa palavra, né? Diz assim, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Desde o Velho Testamento já se falava sobre filhos de Deus. É interessante uma coisa dessa? Filhos de Deus. É um nó que dá na cabeça da gente, teologicamente falando. Como é que o Senhor fala dos filhos de Deus se o Filho de Deus ainda não tinha se manifestado? Isso lá na frente a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Mas eu estou falando sobre a questão da divindade, da natureza divina de Jesus Cristo. Quando Jesus era chamado Filho de Deus, era porque ele, na verdade, tinha a natureza do Pai, do seu Pai. João capítulo 10, versículo 25. Mas quando Jesus Cristo andou na terra, né, da sua idade, do nascimento até aos seus 30 anos, ele era conhecido no mundo como o filho de José. Mas veja no capítulo 12, com 12 anos, capítulo 12, com 12 anos, ele já estava no meio dos doutores, e uma vez os pais dele disseram assim: mas meu filho, né, os pais terrenos que cuidaram dele, mas meu filho, você nos deixou preocupado, você estava... Não, ele disse: eu estava cuidando das coisas do meu pai. Jesus tinha 12 anos, era conhecido como filho de José e Maria, mas ele tinha uma consciência da sua natureza, que era filho de Deus, né? E João capítulo 10, versículo 25, diz assim, Jesus respondendo: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então, ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus. Então, a natureza de Jesus é que, de fato e de verdade, ele era a vida de Deus. Ele tinha consciência que era filho de Deus. Ele afirmava ser filho de Deus, né? Como o próprio João 5,17, em João 5,17, isso foi que levou à condenação de Jesus pelos homens, porque ninguém podia dizer que era filho de Deus. E João 5,17 diz assim: mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, quando ele dizia que Deus era o pai dele, os judeus ficavam irritados,
porque ninguém podia ser dito que era o Filho de Deus. Porque na cabeça dos judeus, só quem podia dizer quem era Filho de Deus era o Messias. E ele não acreditava que Jesus era o Messias. Então essas afirmações de Jesus foi que levou os judeus a serem provocados até a crucificação. E como Filho de Deus, ele tinha autoridade. A autoridade dele, na verdade, era o que comprovava a sua verdadeira palavra, que era Filho de Deus. Em Mateus capítulo 7 e o versículo 24, isso nos fala da autoridade. Mateus via Jesus como Rei dos Reis, né? Ele diz no Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticas, é comparável ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ele estava falando aqui sobre as palavras, sobre a sua autoridade, mas os judeus não aceitavam, né? As pessoas não acreditavam que Jesus Cristo podia ser o Filho de Deus. E aí vem outra coisa mais profunda aí mesmo, João 8,46, que aí os judeus achavam horror, ficavam achando um horror, por isso que ele foi tentado ser apedrejado, porque ele afirmava que não tinha pecado, ele era Filho de Deus. E João 8,46 diz, quem de vocês convence de pecado? Se digo a verdade, porque não crê em mim. Então, na verdade, Jesus Cristo não pecou. E os judeus não acreditavam, não aceitavam que Jesus não tinha um pecado. Jesus não tinha, que Jesus era o Filho de Deus. E ele declarava, naquela questão mesmo, que Jesus Cristo disse assim, Jesus disse assim, com a mulher adulta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém a jogou. Aí Jesus poderia ter jogado, ele não tinha pecado, mas ele perdoou. E outro mais, viu? Aquele episódio mostra do perdão, que mesmo Deus sendo pecador, mesmo Deus sendo sem pecado, perdoa o pecador na sua pecaminosidade, na sua vida de pecado. Então, Jesus Cristo provava a sua impecabilidade, mostra que Jesus era o Filho de Deus. Eu estou dizendo isso para vocês aqui, mas se um judeu estiver me escutando, ele que não crê no Messias, ele vai ficar horrorizado, achando que eu estou pregando uma coisa horrível. Para nós que conhecemos a Bíblia, Jesus não teve pecado algum. Ele não pecou. Ele veio 100% Deus, 100% homem, mas não pecou, né? E o próprio testemunho dos discípulos, em Mateus 28, 19, os próprios testemunhos dos discípulos percebiam em Jesus uma diferença no que ele fazia, né? E quando ele estava liberando os seus discípulos a seguir a sua missão, ele deixou esse escrito aqui para os de seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, ele é o Filho, e do Espírito Santo. Então ele se denominava Filho porque ele era Filho de Deus. Essa é a natureza da sua, vamos dizer, da expressão, como diz, Filho de Deus. Ele como Filho de Deus. Quando a Bíblia fala que ele é Senhor, fala também de três aspectos. O que é o senhorio? Senhorio fala de divindade, como Deus. Senhorio fala que é digno de exaltação, e ele era digno de toda exaltação. Quando a gente fala que, quando você, Senhor, por que Senhor? Porque ele é divino, porque ele é digno de exaltação e porque ele é soberano. Ele tem a soberania, ele é Senhor de todas as coisas. Essa é uma parte que a gente aprende como é a natureza de Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa importante que eu quero trazer para vocês aqui, além de ser Filho de Deus, além de ser a palavra que nós falamos, nós temos que ver também ele como Filho do homem. Muitas vezes a Bíblia chama Jesus Cristo de Filho do homem. Por que Filho do homem? Porque apesar de ser Deus, apesar de ser Filho de Deus, além de ser Senhor, apesar de tudo isso, ele era Filho do homem. Isso prova o quê? Que ele era humano. Ele não tinha os pecados do homem, mas ele era humano.
As pessoas dizem assim, não, mas Jesus morreu na cruz porque ele era Deus. Não, Jesus não morreu porque era Deus, Jesus morreu como homem. Jesus chorou Jesus chorou como homem. Jesus se irritou como homem. Jesus entrou no templo e expulsou como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. Ali no Getsemane, quando ele estava ali orando, as suas lágrimas, seu suor tornou gota de sangue, e ele chegou a dizer para Deus, para o pai dele, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele estava ali como um homem, como ser humano. Ele foi tentado no deserto, no capítulo 4 de Mateus, como homem. Ele não foi tentado como Deus. Então, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Jesus também teve. Agora, só que ele não cedeu, ele não deixou ser dominado por ela. Diferentemente, nós que às vezes nós deixamos que isso aconteça, tá certo? Filho do homem. Nós também temos aqui estudado que existe outra natureza de Cristo, ou de Jesus, que é conhecido como Cristo. Cristo, por que ele é chamado de Cristo? Né? Porque Jesus Cristo. Jesus era o nome humano dele. É como se fosse José, Antônio, Pedro, João, aqui no Brasil, né? Desculpe. Se fosse no Nordeste, Severino. Severia ser, que mais? Outro nome que... Antônio, José, né? Qualquer esses nomes populares que a gente tem, né? Aqui no nosso Nordeste, né? E Jesus era o nome popular dos judeus, mas Cristo era o nome oficial que dava o título da sua missão. O nome de Jesus era Jesus Cristo, porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus, né? E como Cristo, ele recebe, né, essas palavras proféticas, e a palavra Cristo quer dizer ungido, consagrado, separado para tal missão. Lá em 2 Samuel, no capítulo 1 e o versículo 14, era muito conhecido no Velho Testamento a prática, né, de ungir. E disse assim, quando Davi não quis matar Saul, ele dizia assim, como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor. Então, uma pessoa que era ungida, era uma pessoa que era enviado, que era consagrado. E a palavra Cristo significa ungido, consagrado, específico para isso. Não é? No Velho Testamento fala sobre isso. Então, Jesus Cristo, ele foi enviado. Lá em Isaías, capítulo 11, e o versículo 1 ao 3, são dois textos, Isaías 11, do 1 ao 3, depois a gente vai ler Isaías 61, 1. Isaías 11, do 1 ao 3, diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas das suas raízes brotará um renovo. Estava uma profecia de Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E versículo 3, e ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Tá certo? Mas o versículo, Isaías 61, 1, também, ele traz sobre ele assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Isso é uma profecia também de Jesus. Pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Isso quer dizer que Jesus Cristo era o ungido de Deus, era o separado de Deus, por isso que o nome dele também era Cristo. E aí vem, né, o cumprimento dessa profecia, quando ele foi escolhido, separado para a sua missão. Qual era a missão dele? Era resgatar o povo de Israel. Como o povo de Israel não recebeu, aí a Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 12 de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando Jesus Cristo foi crucificado,
Ninguém mandou fazer isso, não foi os judeus que mandaram, não foi o próprio Jesus que mandou, não. Mas o Pilatos, né, a coroa romana, mandou botar em cima de Jesus uma epígrafe, uma plaquinha com o nome: "Este é o rei dos judeus". Ninguém mandou, mas ele acabou ali profetizando que Jesus veio para essa finalidade. E ele é chamado de Cristo porque também ele tinha essa missão de ser um ungido, e se cumpriu exatamente como diz a sua palavra e a sua profecia, como enviado e surgindo diante do Senhor nosso Deus, né? Como também a gente sabe que ele era chamado de filho de Davi. O cego Bartimeu gritou: "Jesus, filho de Davi". Por quê? Porque, segundo os judeus, o Messias viria da linhagem real. Qual era a linhagem real? Do rei Davi. Davi era a linhagem real profética, o Messias viria do rei, né? Por isso que ele era muito... Quem acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus e o Messias, o Cristo, chamava chamava Jesus de filho de Davi. E esse título era especificamente para o Messias. Então imagine você, alguém chamar alguém de filho de Davi, já representava que ele era o Messias. Isso foi profetizado, isso no Velho Testamento, isso foi o cumprimento, e a gente, né, traz essa visão, trazendo essa colocação de acontecimento. E o outro nome que Jesus recebia e recebeu como homem era Jesus, que era sua humanidade, mas também vem a obra salvadora. Porque o nome era Jesus. A palavra Jesus, que é o mesmo Josué em hebraico, é que Jeová salva. É aquele que veio trazer a salvação. Então a salvação estava em Jesus, apesar de ser um nome popular, mas Jesus não é porque é simplesmente Jesus. É simplesmente uma profecia que veio, que ele salvaria toda a humanidade. No Salmo 106, versículo 21, nós temos alguns textos aqui para a gente provar. Salmo 106 e o versículo 21, ele traz essa visão. Ele diz assim: "Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito haviam feito coisas grandiosas". Então, havia uma profecia de que Jesus, assim como Moisés salvou o povo do Egito, Jesus salvaria o povo do pecado do diabo, né? Em Isaías 43:3, e depois a gente pula para o versículo 11, Isaías 43 e o versículo 3 diz assim: "Porque eu sou o Senhor, seu Deus, Santo Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia Seba para que fosses meu". Versículo 11 diz: Eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, Jesus veio com essa missão de salvar, por isso que o nome dele era Salvação, por causa do seu nome, que Josué é salvação. Mas já no Novo Testamento, Gálatas, a gente vê em Gálatas no capítulo 4 e o versículo 4 e 5, ele diz, o apóstolo Paulo, ele fala que no tempo certo chegou o Salvador do mundo. Paulo diz aqui em Gálatas 4:4, diz: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei", né? O versículo 5 diz: "Para resgatar todos que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos". Então, aí está falando do ministério de Jesus como Salvador dessa visão, né? desse entendimento, que vários nomes o Senhor Jesus recebeu: Messias, Cristo, Filho de Davi, Filho de Deus. Então ele tinha toda essa natureza para manifestar-se diante dos homens como representação legal do céu, né? E aí nós entendemos isso e queremos, passando para vocês, da importância da gente estudar, que para nós é fácil, para mim, para você é fácil entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque depois que tudo aconteceu, foram escritos, mas para aqueles judeus não era fácil, né? A gente não pode nem condená-los, porque imaginemos nós, uma pessoa como ser humano, dizer que é Filho de Deus, que é o Messias, que é o Cristo, que é o Senhor, que é a palavra. Então, para a gente
É complicado, né? Se tivéssemos naquela época para entender a visão de fato de que Jesus era o Messias. E temos 3 ofícios específicos que a Bíblia fala, né? Falamos aqui sobre a sua natureza, mas vamos falar sobre os ofícios de Cristo. E profeticamente Jesus Cristo cumpriu os 3 ofícios no seu ministério aqui na terra. Por exemplo, ele era conhecido como profeta, como sacerdote e como rei. E o Messias, ele foi colocado como a vinda dele, que ele exerceria essas 3 funções na terra. A função de profeta, a função de sacerdote e a função de rei. E essas eram as 3 características que demarcaria, que comprovaria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5, o apóstolo Paulo ele faz uma referência sobre Jesus Cristo, né, nessa revelação. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, ou entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Então veja bem, no Velho Testamento, só o profeta poderia interceder pela nação, só o sacerdote poderia interceder, realizar o entendimento entre Deus e os homens, e só o rei decidiria as decisões de Deus com os homens. Jesus assumiu essas 3 posturas de sacerdote, de profeta, sacerdote e rei, e é justamente isso que a gente quer falar, trazendo o cumprimento do profeta. Jesus, como profeta, ele pregou a salvação. Jesus foi um profeta e a Bíblia nos ensina que ele pregou como profeta, evangelizou os profetas, exatamente trazendo essa visão. Veja lá em Marcos capítulo 6, versículo 15, a gente vai ver algumas declarações dos testamentos, assim, outros dizem Elias, outros ainda dizem que é profeta como os antigos profetas, né? O profeta como um dos antigos profetas. O próprio povo via nele que ele era o profeta. O próprio povo percebia nele como profeta. E como profeta ele pregou a salvação. João Batista era profeta. O próprio João Batista chegou a dizer que não era digno, né, nem de desatar as sandálias dele, quanto mais deixar ele batizar Jesus. Então ele era um profeta conhecido pela palavra do Senhor. Às vezes vinham as pessoas, falavam com Jesus Cristo e dizia para ele, chamava ele como profeta. Eles perguntavam, como farei para ser salvo? Muitas pessoas chegavam para Jesus e perguntavam qual era o caminho, como faria. Então Jesus era como se fosse um orientador espiritual, e um orientador como um profeta diante do Senhor. Como profeta, Jesus Cristo anunciou o reino de Deus, né? A gente sabe que a pregação de Jesus era toda como? Né? Sobre o reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus sempre anunciou o reino de Deus. O profeta anunciou, dizendo o seguinte, em Mateus 4, 17, daí em diante Jesus começou a pregar e dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Só que fazia essas declarações no Antigo Testamento, até João Batista, eram os profetas. Então Jesus Cristo, na verdade, era um profeta confirmado diante do Senhor. Como profeta também, Jesus Cristo anunciou o futuro, predisse o futuro. E temos vários, né, no capítulo 24, 25 de Mateus, toda aquela questão do final dos tempos, a questão das dores, do princípio das dores, tudo Jesus Cristo falava a respeito sobre o final do mundo, o final dos tempos, da história. E aí isso, se você for ler os 2 capítulos de Mateus, Mateus 24 e Mateus 25, você vai presenciar, você vai ver ali que ali são tudo profecias de Jesus sobre o final do mundo, o final dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja e o final de todas as coisas. Então, como profeta, ele tinha essa habilidade, essa unção de profetizar o final de todas as coisas. Mas também Jesus Cristo foi sacerdote. Jesus como sacerdote, no sentido bíblico, né?
Na verdade, o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Se a gente for lá em Hebreus no capítulo 2, o próprio escritor de Hebreus, ele fala sobre esse sacerdote. 2, versículo 14 ao 16, Hebreus fala desse sacerdote que representa-se Cristo. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm a participação comum na carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E por ele, evidentemente, nos socorre, não socorre anjo, mas socorre a descendência de Abraão. Né? Então, na verdade, ele está falando que esse sacerdote é um socorro, né? Que isso também faz parte do caráter do sacerdote. Hebreus 8:3 fala dessa função sacerdotal de Jesus. Hebreus 8:3 diz assim, quando a palavra do Senhor nos ensina, né, que todo o sacerdote ele era para oferecer, Hebreus 8:3, né? Nós já lemos esse texto, não foi? Não, vamos lá. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também o sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ele está aqui se referindo a Jesus Cristo como sacerdote. Então o escritor aos Hebreus, ele fala que Jesus Cristo era nosso sacerdote, né? A gente vai ver alguns capítulos de Hebreus, ele falando sobre o sacerdote, porque os Hebreus foi um livro escrito para os judeus mais arcaicos, mais tradicionais. E aí ele estava mostrando que Jesus Cristo era o sacerdote. Por último, Hebreus 9:24, dentro da questão de sacerdote, o livro de Hebreus refere Jesus Cristo como sacerdote, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Quem fazia isso era o sacerdote, espiritualmente falando. Então isto traz para a gente esse ensino de que Jesus Cristo é o nosso sacerdote. E por último, para a gente entender os três ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e agora vem rei. Cristo também era rei. Só que o reino de Jesus não era o rei político, o reino humano. Quando Jesus ressuscita e reúne seus discípulos para ser assunto ao céu, até um dos discípulos pergunta a Jesus: Senhor, será esse tempo que o Senhor restaurará o rei de Israel? Ele estava falando da questão política de Israel. Aí o Senhor Jesus repreende: não vos compete saber tempos e época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o reino de Jesus não era político, o reino de Jesus era espiritual. Então, Jesus Cristo era rei do Espírito, Jesus Cristo era rei por causa do reino de Deus, Jesus era rei por causa da sua justiça diante dos homens. E até Pilatos pergunta a Jesus se ele era o Messias, se ele era o rei, e Jesus Cristo não deu muita satisfação para perguntar, porque até ele disse assim: você não me responde? Você sabe que eu tenho autoridade sobre você. Aí Jesus disse: toda a autoridade que foi dada a você foi constituída por Deus, porque senão eu poderia, nesse momento, pedir miríades de anjos, milhares de anjos, para vir aqui e decidir. Porque o reino de Jesus não era humano, era o reino espiritual, né? A gente pode ver em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, algumas palavras sobre essa visão. Esse porque Melquisedeque, né? O rei de Salém, estava falando sobre o contexto de reinado, um reino espiritual. Porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz.
Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não tem princípio de dias nem fim de existência, mas, feito semelhante aos filhos de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso quer dizer o quê? Fala a respeito de um rei espiritual, um rei que traz como proposta um reino espiritual. Então Jesus Cristo foi sacerdote, profeta e rei. E eu trago assim, como meditação, ainda sobre a obra de Jesus, né? Com relação ao próprio texto de Mateus 14, e eu gosto muito dessa expressão, quando Mateus 16, quando ele reúne os seus discípulos ali, e ele pergunta aos seus discípulos, e quando Pedro diz, no versículo 16, né? Mateus 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero falar um pouquinho a respeito aqui, vou sair daqui dessa linha, desse estudo, só para falar sobre essa expressão do apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro, ele disse que ali por revelação, Deus usou o Espírito Santo, o poder de Deus, tomou o apóstolo, o discípulo, né, que ele não era apóstolo ainda, discípulo Pedro, rude, duro, pescador. A Bíblia não diz isso, mas acredito eu que ele não tinha estudos como Lucas, que era o médico, como Mateus, que era um cobrador de impostos. Pedro era um pescador, um homem que vivia de pesca. Pode até ser que ele tenha uns estudos, a Bíblia não diz, mas acredito eu que não. E mesmo aquele jeito dele, né, leigo, quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E ele, movido por Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando ele disse isso, ele disse três coisas aí. Primeiro, tu és o Cristo, tu és o enviado. Tu és o Filho, tu és divino. Filho do Deus vivo, tu és a própria vida. Então, essas revelações chamou a atenção de Jesus, porque Jesus disse, como é que um homem desse, né? Não pode, um homem sem conhecimento espiritual. Pedro ainda não tinha passado pela experiência espiritual, aí ele foi revelado ali. Isso pode acontecer nos dias de hoje. Pode, pastor? Pode. Nos dias de hoje, alguém que ainda não teve uma experiência com Jesus, pode ter uma revelação de Jesus na vida. E o Senhor Jesus pode fazer isso como sinal da sua conversão. Vocês lembram que depois que Pedro disse isso, ele olhou para Pedro e disse, Pedro, tu és Petro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, falando dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí ele disse para Pedro, dar-te-ei, ele não falou, te dou agora, vai, eu vou te dar, futuramente te darei as chaves do reino dos céus. E Pedro foi um dos maiores ganhadores de alma, depois que Jesus Cristo subiu e deixou a missão com a igreja. Pedro se tornou um dos maiores escritores, maiores dos apóstolos da história cristã. Por quê? Porque mesmo ele não tendo uma experiência espiritual com Jesus, mas ele foi revelado da pessoa de Jesus. Talvez você não tenha acreditado que Deus pode fazer isso com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu amigo, com seu pai. Acredite, Deus pode se revelar a alguém de uma forma sobrenatural para que ele acorde para a vida espiritual. O Senhor, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu quero trazer essa atitude. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre Jesus, mas de outra forma, mais sobre, deixa eu só passar para vocês, sobre a obra que ele executou. Parece, alguém vai, pastor, isso a gente não sabe, mas acredite, meu irmão, tem muitos novos convertidos nas nossas igrejas que precisam ouvir isso como uma forma de discipulado, né? A gente que já sabe, amém, mas tem aqueles que estão aprendendo e é bom que você vai relembrar. A gente vai falar aqui na próxima aula sobre a obra de Cristo, sobre a sua morte,
sobre a sua ressurreição, a gente vai falar sobre a sua ascensão, já falei até hoje, mas a gente vai se especificar mais na sua ascensão, e também vamos falar sobre a sua vinda, apesar de que escatologia a gente vai falar lá na frente, mas a gente vai falar sobre a obra de Cristo, mas eu quero apenas trazer como edificação para você sobre a pessoa de Cristo. Então, só para a gente ter esse feedback, esse fechamento do que é Jesus. Jesus Cristo, na verdade, ele não foi gerado por José. Apesar, a gente respeita os ensinos por aí de algumas outras religiões, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Não é filho de José e nem tampouco é filho de Maria. Ele apenas foi gerado no ventre de Maria para que legalmente entrasse pela porta da humanidade. Maria foi escolhida, Maria foi separada para receber essa fecundação espiritual, passar pelo período natural de nascimento, tá certo? E o texto até mostra que Maria não tinha ainda casado com José quando no seu ventre foi gerado Jesus. Depois que Maria teve Jesus Cristo, apesar de alguns segmentos religiosos não aceitarem, mas nós evangélicos, nós cristãos evangélicos, nós entendemos que pela Bíblia, depois de Jesus, Maria teve outros filhos, tá certo? E se tornaram irmãos de Jesus. E se ela teve outros filhos e que não foi pelo Espírito Santo, ela teve um casamento, ela teve uma vida de relacionamento sexual com José, tá certo? E nós respeitamos, a gente respeita, a gente entende o respeito que a gente deve dar às religiões, mas biblicamente a gente sabe que Jesus Cristo é filho de Maria apenas por causa do ventre, que foi cedido por um período, mas que não houve nenhuma fecundação feita por um homem para o nascimento de Jesus. Por isso Jesus Cristo não tem pecado algum, porque a sua semente não foi humana, a sua semente foi o Espírito que gerou Maria, né? Que gerou no ventre de Maria. E aí ele passa a sua infância com seus pais, ele passa sua adolescência com seus pais. Pouco se fala desse período na Bíblia, até porque não tinha necessidade de escrever nada, porque Jesus foi uma criança normal, cresceu normal, ele brincava como qualquer criança, como qualquer adolescente. A única coisa que fala ele com 12 anos é que ele foi para o templo e ficou lá pregando, discutindo a lei com os judeus. Mas isso é normal fazer qualquer judeu com 12 anos, na época de Jesus, conhecia a lei, conhecia o Pentateuco, era normal, era tradicional. Jesus só veio a exercer oficialmente o seu ministério com 30 anos. Por quê? No tempo de Jesus, a maioridade era 30 anos. Então, Jesus não podia começar até juridicamente, até legalmente, diante da sociedade judaica, ele não podia estar tendo seguidores de menoridade. Então, há 30 anos é a maioridade dos judeus, e aí ele começa a ter essa atitude, autoridade. Então, depois do seu batismo, que é importante, é por isso que aí vem aqui um ensino agora, porque as pessoas dizem assim: eu só posso exercer uma atividade na minha igreja depois do batismo, eu só posso tomar ceia depois do batismo, eu só posso fazer tal coisa depois do batismo, eu só posso tudo isso, porque Jesus só começou o seu ministério depois do batismo. Necessariamente não tem nenhum versículo na Bíblia exigindo, mas vamos dizer, tradicionalmente, por modelo, Jesus só começou seu ministério depois do batismo. Então é importante que o cristão, quando se batiza, ele está dando legalidade para um grande ministério na sua vida. Então essa é a palavra que a gente quer trazer com vocês, essa é a palavra que a gente quer continuar. No próximo programa a gente vai continuar falando sobre Jesus. Se você tiver alguma pergunta, manda, faça aí. Se você está entendendo também, dá um legal aí. Se você está sendo edificado,
se você está aprendendo, dá o teu testemunho, porque é muito bom para a gente que está por trás aqui desse trabalho, a gente que faz, a gente vê o testemunho de vocês, né? A gente se alegra com a edificação de vocês. Então eu queria nessa hora dizer, próxima semana a gente continua falando sobre Jesus, sobre a obra dele, e a gente vai aprender mais, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus dê um resto de noite abençoado na tua vida, e até a próxima quinta-feira, sendo abençoado com esse programa, né? As doutrinas básicas da fé cristã. Deus abençoe a todos, fica na paz, em nome de Jesus.